Olá, vamos dar continuidade ao nosso estudo das interrupções do MSP 430. Na videoaula de hoje vamos fazer um pequeno exemplo com as portas P1 e P2. Então vamos mudar aqui para o PowerPoint. Então estamos no tema 7, esse é assunto 3, interrupção com as portas P1 e P2. Antes de entrarmos nas interrupções, vamos fazer uma pequena revisão. Vou apresentar o que nós já falamos várias vezes, né? Vamos lá. A sequência de eventos de uma interrupção. É muito importante que vocês tenham isso muito claro na cabeça. O que acontece quando chega uma interrupção? A CPU termina de executar a instrução que ela está executando. Então, uma interrupção não interrompe a execução de uma instrução. A instrução é terminada primeiro. O contador de programa, que deve estar apontando para a próxima instrução, é guardado na pilha. O registrador de status é guardado na pilha também. A interrupção de maior prioridade, das que estavam pendentes, é selecionada para ser aceita. A flag que provocou a interrupção é zerada, na maioria dos casos. E o registrador de status é zerado. O registrador de status sendo gerado significa que o flag geral de interrupções também é gerado. Ou seja, o flag geral de interrupções é zerado. Isso significa que tem uma outra interrupção, mas é aceita. Isso também termina os modos de baixo consumo. Em seguida, em função da interrupção selecionada aqui, vai lá na tabela e seleciona o endereço da função a ser executada. Perfeito? Já vimos isso várias vezes. E isso tudo consome 6 ciclos. E o retorno de uma interrupção? Bom, quando chega a instrução RETI, o registrador de status é recuperado da pilha e vai vai ocupar seu lugar. Com isso, o GIE volta a 1 e o modo de low power, caso tenha sido selecionado, volta a funcionar. O contador de programa que apontava para a próxima instrução é retirado da pilha. Então o programa continua a execução a partir da próxima instrução após a interrupção. Perfeito? Isso consome 5 ciclos. Mais um detalhe. Lembrando que nós temos várias interrupções. Interrupção A, B, C até Z, né? Na verdade elas são numeradas, mas aqui estou usando letras. Temos para a interrupção A. A interrupção A é provocada pelo evento A. O evento A só consegue provocar a interrupção se o seu flag particular estiver habilitado, esse A e E que eu representei aqui, né? Então, quando acontece o evento a flag A e FG vai para 1. Se aqui está em 1, ele passa adiante. Se o flag geral estiver em 1, aí ele é capaz de provocar a interrupção. Perfeito? Todo evento que provoca interrupção o faz através de uma flag. A flag sempre termina em IFG. Assim vai para B e temos o caso mais complicado, que é da interrupção Z. Ela é compartilhada entre um monte de candidatos, 0, 1, 2, 3, assim, Z0, Z1, Z2, Z3, etc. Ou seja, quando ela acontece, eu preciso descobrir qual desses candidatos provocou a interrupção. Perfeito? Para isso existe um registrador chamado Interrupt Vector. Vamos ver isso um pouquinho mais para frente. Bom, nossas interrupções estão aqui, aqui está a tabela. Então, cada posição na tabela, na verdade, indica uma posição de 2 bytes, 16 bits, que é o endereço completo para uma função. Então, temos aqui a interrupção de maior prioridade, 62, 61 são numeradas, vão de 0 a 63, ou melhor, vão de 63 até a 0. Aí vai timer B0, etc, timer AD, timer A0, DMA, timer A1, porta 1. Olha só, a porta 1 provoca a interrupção de número 47. A porta 2 provoca a interrupção de número 42. Pera aí, mas a porta 1 não tem 8 pinos, 8 bits? Sim. Então, os 8 bits provocam essa mesma interrupção. Depois há de descobrir quem a provocou. A mesma coisa para a porta 2. E assim vai. Essa aqui é uma outra tabela. A gente vai precisar dela mais para frente, quando começarmos a trabalhar em C, porque nós vamos usar esses nomes aqui. Mas na verdade tem a mesma coisa. Interrupção 63, 62, 61, 59, vai lá. Quem pode provocar. Isso aqui é uma constante que vale esse número aqui. A gente vai usar muito isso em C. Então vai indo, vai indo, vai indo. E cadê a da porta 1? Está aqui, é o 47. E da porta 2, o 42. Perfeito? Bom, os pinos P1 e P2, que são o objetivo do estudo da aula de hoje, podem provocar interrupções. A interrupção pode ser tanto pelo flanco de subida ou pelo flanco de descida, ou seja, se colocamos o pino em 1, interrompe, ou se colocamos o pino em 0, interrompe, eu posso escolher. Ou ainda ambos, não, aqui não permite ambos não. A interrupção de qualquer pino da porta P1, nós já vimos lá, usa a interrupção 47.
O registrador P1 em V, ele pode ser consultado e vai me indicar qual interrupção, qual dos 8 candidatos provocou a interrupção. A próxima aula olha isso com mais atenção. A interrupção da porta P2, são 8 pinos, né? Desvia para a interrupção 42. Existe o registrador P2 e V que permite saber qual dos 8 pinos provocou a interrupção. Então é muito importante, porta P1, P1 e V, porta P2, P2 e V. Então, para habilitar alguma interrupção ou da porta 1 ou da porta 2, então esse N vale 1 ou 2, estou usando aqui PNE, então N habilita, tem que colocar em 1 a posição correspondente. Se eu quiser usar o bit 2, põe 1 aqui. E aqui eu seleciono o flanco. Se é flanco de subida ou flanco de descida. 0 é flanco de subida, 1 é flanco de descida. Então quero usar a interrupção pelo bit 2 da porta P1 e flanco de subida, melhor, flanco de descida. Então porta 2 eu ponho 1 aqui e ponho 1 aqui para ser flanco de descida. Quando aparecer um flanco de descida no bit 2 da porta P1, aí o bit 2 desse registrador IFG vai para 1. E se eu habilitei lá na folha anterior, né, na slide anterior, ele pode interromper. Então surgem 3 registradores novos: o P1, o P2IE, o PN-IES, que indica o flanco, e o IFG. Então já se acostumando que tudo que termina em IFG pode provocar interrupção. Você pode vir por software e colocar um pino desse em 1, um bit desse em 1 e provoca interrupção. Um cuidado que deve ser tomado é que se você mexeu com Pout, Pdir e Prem, pode ser que inadvertidamente o PNFG vá para 1. Por isso é interessante que antes de habilitar finalmente as interrupções, a gente zere esse registrador IFG. Vou mostrar isso no programa. Bom, para saber quem é que provocou a interrupção dos 8 candidatos, existe o registrador PNV. No caso do P1 e P2 é P1 e V ou P2 e V. Eu leio. Se retornar 0, porque não tem interrupção pendente. Retornar 2 é porque quem provocou a interrupção foi o bit 0. Se for 4 é o bit 1. Se for 6 é o bit 2 e assim vai. Até 16, que é o bit 7. Esse é o de mais alta prioridade e esse é o de mais baixa prioridade. Relembrando esse registrador, ele funciona o seguinte: sempre que você lê, ele te diz das interrupções que estão pendentes, a de maior prioridade, e zero o pedido. Por exemplo, vamos supor que o P1, o IFG1 esteja em 1 e o IFG3. Então, esse e esse estão em 1. Tivemos 2 interrupções. Quando eu ler esse registrador, ele vai me retornar 4 e vai me apagar o IFG do bit 1. Quando eu ler de novo, só vai ter o 3 em 1, né? Então ele vai me retornar 8. Perfeito? Então ele me diz quem é o de maior prioridade e apaga esse cara. Assim, quando eu for ler outra vez, eu vou ler o de segunda maior prioridade. Esses números aqui já estão direitinho para fazer um salto de 2 posições, né? De 2 bytes. Então vamos ao nosso problema. Olha, a chave S1 está no P2.1, a chave S2 está no P1.1. Ambas podem provocar interrupções, né? Então vamos fazer o seguinte: a chave S1 vai sempre inverter o estado do LED 1 por interrupção, e idem a chave 2 usando o LED 2. Perfeito? Mas solução com interrupção. Eu adianto para vocês que vocês que ralaram aí tentando monitorar as chaves, né? Usando o pooling, monitorando as chaves ao mesmo tempo, etc., pode imaginar que a interrupção seja a solução para os problemas de vocês. Não. Não é uma boa solução vocês monitorarem estados de chaves usando interrupção. Posso explicar um pouquinho mais, falar um pouquinho mais sobre isso ao final da videoaula. Bom, então vamos lá. Como é que vai ser esse programinha? Chamei-o de programa 1. Ele vai passar por uma fase de habilitação, né? Opa, eu cliquei no lugar errado aí, me desculpe, vamos lá. Então vai ter a parte de configuração, que nós já estamos mais ou menos acostumados, né? Chave S1, configuro como entrada, habilito o pull-up e apago o IFG. Em seguida eu escolho o flanco, no caso é flanco de descida, porque quando eu aperto a chave ela vai para 0, e habilito a interrupção. Pegar a ordem, então, 3 novos registradores aqui. Idem para a chave S2, que é na porta P1, né? Programei direção entrada, habilitei o registrador, o resistor, disse que é pull-up,
apaguei o IFG, porque essa manipulação aqui sem querer pode inadvertidamente colocar um IFG em 1. Escolhi o flanco de descida e habilitei a interrupção. Reparem que eu estou fazendo tudo isso para o bit 1 apenas. Então, dos 8 bits da porta P2, estou usando o bit 1. Dos 8 bits da porta P1, estou usando apenas o bit 1. E aqui embaixo vocês já estão craques, né? Configurei os LEDs, perfeito? Meu programa principal fica muito simples. Eu chamo a rotina que configura todo mundo. Eu estou colocando 2 registradores aqui para contar, vou explicar melhor porquê. Habilitei a interrupção e fiquei preso num laço infinito aqui, sem fazer nada. Cada vez que eu apertar uma chave ou outra chave, esse laço infinito vai ser interrompido, vai executar uma determinada rotina e vai voltar para cá e vai continuar a executar o laço infinito. Vamos olhar agora as rotinas que atendem a interrupção. Olha a rotina que atende a porta P2. É a chave S1, né? Cada vez que eu apertar a chave S1, por interrupção vou vir aqui, vou apagar o P2 e FG, estou fazendo isso por software. Vou inverter o LED 1, vou incrementar R5 e retorno. E a chave S2, a mesma coisa. Só que agora eu vou incrementar R6, ou seja, coloquei R5 e R6 para contar as entradas nas rotinas de interrupção, exatamente para mostrar alguns detalhezinhos para vocês. E como é que eu digo para o montador onde é que ele deve colocar esses vetores de interrupção? Da seguinte forma. Então, lembrando lá embaixo, lá no finalzinho do arquivo de vocês, aparece esses sect reset, short reset, etc. Aqui eu estou dizendo, olha, na posição 42 do vetor, coloca o endereço desta rotina. Na posição 47, que é o da porta P1, coloca o endereço desta rotina. Perfeito? Vamos então para o nosso Code Composer. Eu vou ampliá-lo aqui. Então tenho aqui o programa inteirinho colocado, já está digitado, colocado aí. Tem um blá 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 aqui só para explicar o que ele faz. Vale a pena aumentar um pouquinho mais? Então está aqui uns comentários indicando o que ele faz. Então aquela rotina solicitada. O manual sempre pede que a habilitação ou desabilitação de uma interrupção seja protegida por 2 NOPs, um antes e um depois. Isso para evitar algumas surpresas, já que o pipeline é de 3 estágios, garante que no pipeline a instrução de habilita a interrupção passe sozinha. Se vocês pensarem um pouquinho mais para frente, dá para entender melhor isso aí, mas por enquanto deixa assim. Então, se não colocar, ele vai dar um warning pedindo o NOP antes e o NOP depois. Está aqui uma rotina que trata a interrupção da porta S1. Aqui trata a interrupção da chave S2, a configuração de I/O, né? Diminuir um pouquinho aqui. Está lá a configuração de I/O também, que é tranquilo, sem dificuldades. E aqui embaixo, aonde estou indicando quais são minhas rotinas de interrupção. Perfeito? Então tá feitinho. Vou diminuir o tamanho para poder mostrar a minha plaquinha. Espero que a minha videocâmera não esteja me dando trote, não está funcionando. Então vou executar o programa. Vai montar e vou executá-lo. Prontinho, eu tinha colocado um breakpoint aqui, estou tirando. Parece que está coerente, ok. Muitas vezes o mouse aparece na posição errada aí para vocês, mas vamos lá. Então, primeiro, vou rodar o programa direto. Está rodando o programa, vou apertar aqui, o LED acendeu, apertei, apagou. Opa, viram um rebote aí? Apaguei, apagou, apertei. E o rebote. Acendeu, aqui o outro LED. Ó o rebote. Acendeu, apagou e deu rebote. Vamos dar uma pausa aqui. Vou fazer um soft reset e vou fazer uma demonstração com vocês. Eu vou apertar 3 vezes essa chave e 3 vezes essa. Então vamos lá. Desculpe, eu tenho que antes colocar o programa para rodar, né? Então pus o programa para rodar, vou apertar 3 vezes essa chave aqui. 1, 2, 3. 3 vezes essa daqui. 1, 2, 3. Então, lembrados que eu coloquei os registradores para contar. Então,
teoricamente os 3 registradores deveriam estar mostrando 3. Olha que interessante. O R5 está mostrando 5, o R6 está mostrando 9. Estão vendo? Eu zerei os dois. E eu apertei 3 vezes. Esse aqui deveria estar mostrando 3 e esse 3, né? Se foi para 5, foi para 9. Então teve rebote à beça. Vamos fazer de novo? Vamos lá. Vou dar o soft reset. Só para vocês acreditarem. Vamos no passo a passo aqui. 1, 2, 3. Ih, caramba, entrei lá na inicialização. Inicializou todo mundo. Apagou, apagou, apagou. E fiquei aqui. Agora eu vou dar o play. Então os dois registradores zerados. Uma vez aqui, uma vez aqui. Pausa. Ó, R5 está em 2, o R6 está em 3. Por que acontece isso? Então vocês têm que se lembrar que existem rebotes quando eu entro, aliás, quando a chave é apertada e quando a chave é solta. Então imagine o programa rodando, apertou a chave, aconteceu a interrupção, executou a interrupção, saiu fora. Mas está acontecendo rebote ainda, né? Então vai interromper de novo. Aí parou. Porém a chave está apertada. Ou quando eu solto, pode acontecer rebote de novo também. Perfeito? Um truque aqui para vocês, para ter certeza, por exemplo, que uma interrupção está acontecendo e a outra também, eu posso pôr breakpoint aqui, por exemplo. Então vou mandar começar do zero. Então eu pus um breakpoint aqui na linha 41, estão vendo? Hardware BP. Então essa aqui é a chave S1, quer dizer que quando eu estou rodando, se eu apertar a chave S2, coisa que eu vou fazer agora, nada acontece. Porém, se eu apertar a chave S1, prontinho, parou aqui no breakpoint. Eu posso mandar rodar. Vou apertar a chave S1, parou no breakpoint. Perfeito? Isso pode ajudar vocês a debugar o programa, saber será que a interrupção está acontecendo ou não. É só colocar um breakpoint dentro da interrupção. Perfeito? Então assim nós fizemos a primeira demonstração das chaves, usando as pontas, né? E novamente agora, por que é uma péssima ideia monitorar chaves usando interrupção? Porque nós temos rebotes quando a chave é apertada e quando a chave é solta. As rotinas de interrupções devem sempre ser o mais curto possível, consumir o menor tempo possível. Poxa, mas como é que eu elimino o rebote? Deixa a CPU sem fazer nada durante algum tempo. Isso vai alongar, vai aumentar o tamanho da duração, o tempo da rotina. Imagine só, eu aperto a chave, a interrupção, entro na rotina de interrupção, coloco um pequeno atraso para evitar o debounce. Ok. Em seguida, eu não posso retornar, eu tenho que esperar o usuário tirar o dedo da chave. Quanto tempo ele vai demorar para tirar? 1 segundo? 2 segundos? E se ele demorar 10 segundos? São 10 segundos presos na minha rotina de interrupção. E a hora que ele tirar a chave, também tem que esperar consumir os rebotes para só então retornar da rotina de interrupção. Ou seja, é uma péssima ideia monitorar chaves via interrupção. Fizemos aqui com o intuito de demonstrar isso. Perfeito? Então vamos lá. Vou minimizar aqui e com isso nós chegamos ao final desta videoaula. Agradeço vocês a atenção. Recomendo que provem essas interrupções, as rotinas estão disponíveis. Vão na bibliografia, deem uma estudada no assunto, verifiquem como isso se faz. A mesma lógica, algo bem semelhante, é feito em C. E lembre-se, apesar da interrupção parecer que é rápida, ela não é não. Ela leva 6 ciclos para começar a entrar na rotina de interrupção e mais 5 para retornar. Então, logo de cara, quando você usa a interrupção, são 11 ciclos que são perdidos. Poxa, para que serve a interrupção então? A interrupção é bacana porque a CPU pode fazer um monte de outras coisas e não tem que ficar preocupada com alguns eventos. Porque nós já combinamos com o hardware, quando o evento acontece, uma determinada rotina é executada. As rotinas, então, falando novamente, ou como dizia um professor meu, se eu não falei ainda, eu vou repetir. As rotinas de interrupção devem ser o mais curto possível. Agradeço então a atenção de vocês e encerramos a videoaula aqui.